Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8. Assim nos fala a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus assim nos abençoe. Nós queremos dizer a você que nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o tema testemunhando na virtude do Espírito Santo. Meu prezado amigo, sem a virtude do Espírito Santo, ninguém tem autoridade de pregar a palavra de Deus. O próprio Jesus nos deu o exemplo maravilhoso quando ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, saíram pregando a palavra de Deus com muita autoridade e ousadia, de tal maneira que ninguém foi capaz de impedir os apóstolos de falar no nome de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro pregou, movido pelo Espírito Santo, dizendo: saiba com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 36 a 38. Muitos ficaram com o coração apertado e com a consciência pesada, mas muitos se arrependeram dos seus pecados, porque Pedro dizia com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que com bom grado receberam a palavra, a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas, conforme Atos 2, de 40 a 41. Quando os principais dos sacerdotes, anciãos e os escribas tentaram impedir Pedro e João de falarem em nome do Senhor Jesus, responderam, porém, Pedro e João e lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, conforme Atos 4, 19 a 20. Os dois discípulos testemunharam, orando e testemunhando da virtude do Espírito Santo, ou na virtude do Espírito Santo. Pois assim nos fala a palavra de Deus: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, e quando estende a tua mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, meu amigo, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e falavam realmente movido pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha ensinado aos discípulos que ele ia voltar para o Pai Celestial, mas que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para ficar com eles nessa missão gloriosa. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, meu amigo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que lhes dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Portanto, meu amado irmão e prezado amigo ouvinte, o Espírito Santo é que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Se você crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo entrará na sua vida e fará morada também em sua vida. Só o Espírito Santo tem poder de consolar você de qualquer angústia ou tristeza que estiver no seu coração. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e deixe que a paz de Deus entre na sua vida, porque o Espírito Santo, ele realmente transborda de paz e de amor quando ele entra na nossa vida. A sua vida é regenerada, é transformada, e você agora vai sentir a presença de Deus de uma forma maravilhosíssima. Portanto, meu amigo, abra o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.